Seria a Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais. Muito bom dia, estamos aqui de novo com a Hora da UENG, toda quinta, 11 horas, é o seu horário de conexão da universidade, da academia com a população, né? Hoje, nosso tema é monitoramento do tempo e clima no Vale do Rio Carangola. E para falar aqui comigo, a professora Mariana Domingues, que vocês já estão acostumados nessa hora. Tem o professor Dr. Fúvio Copolino, que é professor de climatologia do Instituto Federal de Minas Gerais, fez mestrado em meteorologia agrícola na Universidade Federal de Viçosa, tem doutor em meio ambiente na área de geografia na Universidade Federal de Minas Gerais e também trabalhou como coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia de Minas. E em 2010 está aí no campus desde 2010 no campus Governador Valadares, lá na UFMG. Então, primeiro, eu queria agradecer demais a presença e o aceite do convite. Bom dia, Fúvio, obrigada mais uma vez pela parceria. Bom dia, Mariana, tudo bem? É um prazer estar falando com Carangola, local onde eu já trabalhei aí como professor há alguns anos. Muito bom. E também para acompanhar nesse debate, nessa conversa, o deputado Betão, do PT. Ele também é professor de Geografia do município de Juiz de Fora, foi formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e vereador pela mesma cidade por 3 mandatos. Atualmente, assume o 2º mandato de deputado estadual pelo PT e também ocupa o cargo de presidente da Comissão do Trabalho na Assembleia Legislativa. Então, estamos aqui numa conversa de geógrafos. Bom dia, Betão. Obrigada mais uma vez pelo aceite. Obrigada pela agenda, que eu sei que é super complicado, né? Então, queria primeiro agradecer, sim, aos dois pela disponibilidade. Bom dia, Mariana. Bom dia, Fúvio. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Educativa e a população de Carangola. Bom, o tema hoje vem trabalhar um pouquinho com a questão do tempo e clima aqui na região. Por quê? Porque é latente alguns acontecimentos associados às inundações, que estão associados às quantidades de chuva, e também às secas nos períodos de inverno, né? Ontem, especificamente, choveu na região, mas a gente tem, digamos, 3 a 4 meses bastante secos, que muitas vezes comprometem a produção agrícola da população no entorno, e no verão vem aquelas chuvas torrenciais que agravam muitas vezes as inundações, né? Então, a gente vem falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente começar, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da experiência nessa área, por gentileza. Quem começa? Eu? Tanto faz. Quer começar, Fúvio, já que eu comecei contigo? Bom, a experiência nessa área é porque, como professor de climatologia e pesquisador, e também como ex-coordenador do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia em Minas, na época do IMET, o IMET sempre forneceu informações relacionadas a eventos climáticos à Defesa Civil Nacional. E, automaticamente, a Defesa Civil Nacional repassa isso para as defesas civis estaduais e, consequentemente, isso chega até as municipais, né? A experiência que a gente tem em Minas tem várias Minas Gerais, né? As Minas Gerais de Zona da Mata, leste de Minas, por exemplo, é um problema sério da ocupação irregular do solo urbano, né? A maioria das pessoas, da população, ocupa historicamente o terraço dos rios, como aí em Carangola, né? O Vale do Rio Carangola, as cidades estão alojadas, né, sobre um sítio urbano que é o terraço do rio, a várzea do rio. Então, evidentemente, a várzea é do rio, não é do ser humano. E quando há um evento climático de muita chuva, por exemplo, automaticamente o rio quer ocupar o espaço, o seu espaço, que é a várzea dele, e causa, então, as inundações. Eu já morei aí na região de Faria Lemos e já vi muitos eventos em Carangola, inclusive de ficar isolada a cidade. Quem está da saída de Tombos não consegue circular com a saída de Fervedouro, porque é o centro da cidade que fica inundado, né?
Então, o monitoramento climático é importante no sentido de dar alertas, né, Com certeza. às defesas civis, à comunidade em geral, mas só isso não é necessário, é preciso ter um trabalho educativo no sentido da população entender e dos gestores públicos, né, os políticos, os prefeitos, os vereadores, entenderem que não devem ocupar essas áreas, porque a tendência é ficar cada vez mais complicado viver nessas áreas, né, porque os eventos tornam-se muito frequentes. Com certeza, né? A gente tem essa dinâmica aqui que é muito comum e na região, eu diria. Betão, fala para a gente um pouquinho, o que você tem de experiência nessa área de tempo, clima e monitoramento e as questões também associadas aos desastres que ocorrem em função também dessas anomalias, muitas vezes. Mariana, não muito, mas eu diria para você que quando eu fiz a faculdade de Geografia na Universidade Federal de Juiz de Fora, como você disse, lá nós tínhamos uma estação meteorológica, né? Era chamado manual, né, Fulvio? Você tinha que ir lá... Naquela época, né? Agora tem automático. Agora já tem uma automática, né? Mas eu ia muito lá em função do curso de Geografia e também porque o meu cunhado, que também era professor de Geografia, que faleceu essa semana, o professor Gil Camargo, acho que deu aula em Carangola aí também durante um bom tempo, né? Eu acabava indo com ele lá para fazer as medições, né? Que eram passadas por rádio para o MET. Tem MET, Fulvio? MET em BH. Em BH, né? Isso. Então, eu ajudei a fazer várias medições lá, fui aprendendo um pouco com relação a isso. Depois eu acabei me enveredando lá no movimento estudantil, sindicatos professores e tal, virei vereador e agora deputado. E nessa situação de deputado, nós temos a possibilidade de estar enviando, além das discussões políticas, né, das votações que a gente faz lá na Assembleia Legislativa, a gente tem condições de estar também enviando emendas para a construção a construção das estações meteorológicas, né, onde elas são necessárias, que necessitam dessas estações para fazer a complementação dos dados que muitas vezes uma região não tem. Se não me engano, aí em Carangola, né, faltava uma estação na região para que ela pudesse dar com mais precisão a possibilidade bom, as condições meteorológicas, né, a possibilidade de alertas, chuvas, né? E através do Fulvio, na discussão que nós fizemos, acho que chegamos a destinar, né, Fulvio? São tantas emendas para lá e para cá. Sim, a estação está direcionada para... Na realidade, não é nem município de Tombos, já é município de Faria Lemos, né? Porque está na fazenda do senhor Luiz Cortes, não é isso? Exatamente. Agora tem uma pista de pouso lá. Né? E, geralmente, as pistas de pouso, aeroportos, são os melhores lugares para colocar uma estação meteorológica, é um local descampado, né? Tem toda uma técnica. E exatamente por isso que a gente está trazendo esse tema, né? Porque a ideia de monitoramento do tempo de clima do Vale do Rio Carangola está associada ao quê? A um projeto que a gente está desenvolvendo aí de instalação de uma estação meteorológica aqui na região. E é por isso que eu convidei, então, o Fulvio e o Betão, né? Já falaram das suas experiências e esse é o tema hoje, né? Por que a importância dessa instalação, dessa estação meteorológica? O professor Fulvio, lá do Instituto Federal, está com o projeto, o Betão está com a ementa, e eu aqui vou buscar coordenar exatamente, após a instalação, todo o monitoramento, apesar que ele é todo online, o Fulvio vai explicar para a gente como é que funciona. Mas vendo a importância desse monitoramento, desses, digamos, elementos climáticos, para que a gente possa acompanhar as oscilações aí, sejam excessivas ou sejam menores, do clima da região, né? Lembrando, pessoal, que vocês podem fazer questionamentos ou elogios ou até críticas aqui pelo WhatsApp da rádio, vou falar 32
999-090905. Então, quem tiver alguma curiosidade, quem quiser trazer alguma contribuição ou perguntar aqui, daqui a pouco a gente traz online para você. Então, pensando nessa questão, né, então já entendemos um pouquinho a importância, lembrando que você comentou da importância do poder público, eu queria dizer que a prefeitura atual ela tem atuado bastante na busca de tentar evitar esses eventos extremos, principalmente de inundações que ocorrem no verão, né? Há algumas ações da prefeitura que já estão recorrentes, por exemplo, a limpeza das margens do rio na área urbana, com a retirada de resíduos plásticos, madeiras, bambus, né? Também tem implantação de uma política municipal de gerenciamento de resíduos oleosos, que busca recolhimento, coleta e destinação de óleos lubrificantes, inclusive gerado a partir de empreendimentos de postos de combustíveis. Tem caixa de contenção na zona rural, implantando também reservatórios artificiais aí para tentar diminuir a erosão, o assoreamento dos rios, enxurradas, entre outros, né? Um outro que eu acho que vale a pena a gente comentar é o Ecobarreiras, que inclusive foi falado na última hora da UENG, na quinta-feira passada, que é uma barreira que tem em frente ao UENG, no qual busca limitar os resíduos sólidos que estão jogados no rio, no intuito de conscientizar a população, né, sensibilizar a população do quanto é incorreto esse descarte, né? Mas, para a gente entender um pouquinho aqui, a gente está falando mais de tempo e clima, vamos deixar o rio um pouquinho quietinho, vamos falar qual que é a diferença de tempo e clima, vamos falar um pouquinho, Fúvio, por gentileza, do histórico de monitoramento, de observação do clima no mundo, como que evoluíram os aparelhos, as ferramentas, os instrumentos, para hoje a gente ter um pouco mais de confiabilidade nos dados e nas previsões climáticas. Sim. Deixa eu fazer um parênteses, que aproveitando que você falou Fique à vontade. dos resíduos que são lançados no Rio Carangola, eu me lembro, quando eu estava aí, vivendo na região, era uma questão, eu acho, até cultural, a população que mora na beira do rio jogava o lixo no rio, mesmo a cidade tendo um setor de limpeza urbana, né? Os caminhões de lixo passando e tal, não sei por que a população fazia isso. Eu achava engraçado porque, quando chegava na época do Dia do Meio Ambiente, a mesma população, com os líderes religiosos, davam um abraço no Rio Carangola e depois continuavam jogando resíduo no Rio Carangola, né? Eu espero que isso tenha mudado já com a presença da UENG, a conscientização da população através da educação ambiental, esse procedimento tenha mudado, porque você coloca uma barreira ecológica no rio e o pessoal continuar jogando lixo no rio, não vai trocar pneu, né, com o carro andando, né? Pois é, concordo contigo. Eu estou dentro desse projeto Ecobarreiras também, a gente está em buscado agora exatamente agir na base, ou seja, na sensibilização da população. Houve até relatos de, depois que pôs a ecobarreira, a quantidade de lixo aumentou, como se a população tivesse entendido que aquele lugar ia reter esses resíduos, né? Você vê. Então, o que falta? Falta a base, que é exatamente a educação ambiental, a chegada na população. Então, atualmente, o projeto está no estágio de sensibilização nas escolas. Então, a gente está fazendo um projeto de educação ambiental nas escolas e o próximo passo é com os ribeirinhos, com a população que mora ao lado do rio. E, para sugestão, eu, inclusive, falei, vamos pelas igrejas. Porque indo na igreja você tem os líderes comunitários, você tem as pessoas que ali têm uma grande influência e que podem passar esse conhecimento para os outros. Então, a gente está nesse estágio exatamente agora. Isso ano passado, a gente só instalou a barreira e acabou vendo que não teve esse efeito tão esperado. Então, agora, a gente está diretamente, né, pelo menos os próximos eventos, os próximos, ações do projeto envolve exatamente a sensibilização da população, mas que ainda a comunidade tem esse hábito de jogar o lixo diretamente no rio, existe sim. E assim, é uma coisa que a gente vê, o cara está dentro da casa, ele joga pela janela, assim. Exatamente. É um hábito, não sei se é cultural, não sei porquê, né? Porque realmente a limpeza urbana aqui da cidade, ela melhorou muito. A gente tem visto a
coleta de lixo, por exemplo, na região central, tem ocorrido 2 vezes ao dia. E tem ocorrido algumas ações para sensibilizar a população para deixar o lixo na hora certa na rua, para que não também fique aquele exposição de resíduo sólido. Além do mais, a prefeitura está terminando a construção do galpão de coleta seletiva. Então, já tem a formação de uma organização, já tem aí uma cooperativa envolvida. Então, as coisas aos poucos estão melhorando. Só que é tudo muito lento, né? Mas a gente espera... É lento por conta do processo em si, não por... Então, está construindo o galpão, agora o lixo já vai começar a ser, no mínimo, separado dentro das casas, o seco e o úmido, que também a gente ainda separa por seção. E agora basta separar o seco e o úmido que o catador lá vai direcionar certinho. E aí vai ter um galpão adequado para ele não ter tanto contato com resíduo, por exemplo, insalubre, né? E tudo mais. Então, as coisas estão caminhando, isso que eu tenho visto, está caminhando, mas a passos lentos por conta do próprio processo. Isso é muito importante, Mariana. A gente espera que aí nos próximos anos a gente tenha resultados mais positivos. Carangola é uma cidade relativamente polo aí no Vale do Rio Carangola. Com certeza. Né? Polo e tudo que regional. Carangola faz reflete nas cidades, tanto a jusante como a montante do Rio. Né? Uhum. Então, isso é muito importante, porque o exemplo de Carangola vai refletir em outros municípios. Mas, respondendo à sua pergunta de tempo e clima, uhum. Basicamente, as pessoas confundem, né? Tempo e clima. Na realidade, o clima, você estuda os fenômenos atmosféricos num período longo de anos. Normalmente se calcula aí em torno de 30 anos. E o tempo, você estuda os mesmos fenômenos atmosféricos num período curto. Então, como é que está o tempo hoje? O tempo está nublado, é pontual, a referência no momento. Você pode até dizer que o clima é composto de umas sucessões de tempo. E o que uma estação meteorológica faz? Ela mede o tempo todo dia. Depois de 30 anos, o que uma estação mediu em 30 anos, você tem o retrato do clima daquela região. Tá? Então, essa que é a diferença entre tempo e clima. Essa estação, que o deputado Betão nos ajudou no projeto com a ementa parlamentar, ela é muito importante por vários motivos. Além de ela estar medindo o tempo, e nós já tivemos uma estação do IMET aí em Carangola, é bom dizer isso, né? Depois ela foi retirada, né? Foi para Manhuaçu, do aeroporto de Manhuaçu. E eu fiquei com essa consciência pesada, porque eu trabalhei muitos anos aí. Eu tenho mais ou menos por Carangola o que aquele geógrafo famoso de Rio Claro, Ifu Tuan, no livro dele Topofilia, né? Então eu tenho uma topofilia, ou seja, eu me sinto muito bem em fazer alguma coisa por Carangola, porque é uma coisa que me agrada, né? Me faz bem. Quando a gente faz alguma coisa num espaço que não agrada, deixa de ser topofilia e vira topofobia, né? Então, não é o caso de Carangola. Eu me senti assim, falei, não, Carangola vai precisar, uma hora eu vou elaborar um projeto. Aí surgiu o projeto, não só Carangola, mas outros municípios também, em que o deputado Betão participou com emendas parlamentares. E essa estação ela tem uma característica, vou aproveitar para falar, de alguns produtos dela. Por exemplo, ela não só, o pluviômetro dela ela não mede só chuva, mede neblina. Então, curioso, né? Sensibilidade e tecnologia que tem. O pluviômetro do IMET, por exemplo, só mede chuva. Né? Esse mede chuva e neblina. Outra coisa importante, uns produtos interessantes, risco de incêndio, isso na época da estação seca,
vai aparecer, quando você entrar na estação de Carangola, vai aparecer uma série de produtos, entre eles um reloginho que mostra o grau de secura do ar. A partir de um determinado grau, ali já marca o risco de incêndio, a possibilidade de incêndio. Então, a Defesa Civil, os agricultores, nessa época do ano, podem monitorar isso e ter mais cuidado, né? Ao queimar um lixo, por exemplo, na sua propriedade, que pode gerar o alastramento de um incêndio, e daí... Isso é muito comum aqui nessa época. Isso é muito comum aqui nessa época, essa coisa de incêndio nas áreas de pastoreio e, às vezes, até nas áreas centrais, o que compromete a qualidade do ar e também esse risco de expressão do incêndio, né? Os meses piores, geralmente, são agosto e setembro. Graças a Deus, nesse mês de agosto, nós tivemos esses 3, 4 dias de chuva, que é consequência de uma pequena frente que entrou, mas também de umidade vinda do litoral. A região da Zona da Mata e leste de Minas e nordeste de Minas recebe uma brisa oceânica, e nessa época do ano, que entra no continente chegando desses vales. Então, gerou essa precipitação muito leve, essa chuva muito leve, mas duradoura, de 1 dia, 2 dias, e isso umedeceu o solo, e a possível queimada que poderia acontecer em agosto pode se adiar para setembro. Vamos torcer para setembro chover, porque aí não tem queimada. Melhor, né? Com certeza. Com certeza. Então, a gente tem aí projeção de uma instalação de uma estação meteorológica, muito bom, né? Será que tem previsão, data? Betão, como é que está a emenda? Você poderia dizer para a gente sobre esse assunto? O microfone. Sim. A emenda está aprovada, né, para sair este ano. Na verdade, o governo tem do dia 1º de fevereiro, né, vamos dizer assim, a 31 de dezembro, né, para poder pagar essa emenda. Então, é mais ou menos nesse período aí, né? Normalmente, tem pago no primeiro semestre. Né? Mas como se trata de uma estação meteorológica, que, se eu não me engano, ela é importada, né, Fulvio? Sim, parte dela é importada e parte é nacional. Nacional. Então, deve ter alguns obstáculos assim, para que ela possa sair da forma mais rápida possível, né? Diferente de uma emenda, quando a gente manda uma emenda para a saúde ou uma emenda para a educação. De qualquer maneira, ela já foi aprovada, né? Eu não tenho conhecimento de outros deputados que estejam fazendo emendas para a contratação de estação meteorológica, né? Para a estação meteorológica. Acredito, inclusive, que seja quase que inédito da nossa parte, né? Da parte dos deputados, né? Sim. A entrega de uma emenda desse formato. Né? Mas deixa eu só dar um esclarecimento com relação a isso. Sim. O deputado Betão também ajudou o Instituto Federal em Ouro Preto, Campos de Ouro Preto, porque é uma cidade que tem um monte de estação meteorológica e não tem nenhuma delas ligadas a uma rede de previsão do tempo. É uma piada isso, né? Então, pela primeira vez, o deputado Betão também conseguiu fazer uma emenda parlamentar, encaminhou para o Campos de Ouro Preto. Essa já tinha sido anteriormente feita, né? Então, o dinheiro já veio para o Instituto Federal, e o Instituto, só para você ter uma ideia, Mariana, você que é da UENG, né? O caminho é esse. Essa emenda, então, foi encaminhada para a Fundação, a Funarb de Viçosa, Fundação Arthur Bernardes. E esse dinheiro já está na Funarb, e a Funarb já está comprando essa estação meteorológica. Certo. E demora, mais ou menos depois que manda esse dinheiro, demora em torno de uns 6 meses, 4 a 6 meses, para esse equipamento chegar no aeroporto de Confins. E é o que vai acontecer exatamente com a estação de Carangola. Com certeza. Desde que vocês da UENG, use a Funarb, mas você pode usar a Fundep, você pode usar
tem umas fundações do próprio Estado que tem perfil para importar, né? Então, aí vai depender do que a sua reitoria vai escolher, né? Eles também fazem uma licitação para ver quem é que cobra porcentagem menor, qual fundação que cobra porcentagem menor. Nós conseguimos com a Funarb, aí, eles cobram aqui na Funarb, eu acho que em torno de 20% do valor da estação. Então, quando você joga o dinheiro, no dinheiro está inserido a compra da estação e a porcentagem da fundação pelo trabalho de fazer a importação, né? Isso tem custo. Né? Eu queria reiterar que o professor Betão, que não deixa de ser professor também, né, deputado, que ele falou que a emenda dele é inédita, né? Porque é a primeira. Poxa, mas olha a importância dela, né? Porque tendo monitoramento, a gente evita os custos muito maiores, por exemplo, das questões das políticas urbanas, porque a gente vai ter a necessidade de perceber o que está incorreto ali, por exemplo, na ocupação das margens do rio, e pode atuar efetivamente para evitar esse problema, ou até evita custos com saúde, porque a gente tem que lembrar também que chuvas intensas podem trazer outras consequências, leptospirose, enfim, né? Então, é o tal do planejamento, né? Eu gosto muito da ideia, né? Nós, como geógrafos, e eu, principalmente na área de gestão ambiental, dentro da geografia física, gosto muito da ideia de planejamento, porque o planejamento ele faz com que a gente evite remediações, evite recuperações, evite custos muito maiores na hora que você precisar resolver um problema que já está instalado. Então, ela pode até ser inédita, mas tomara que ela siga para outros exemplos, para que isso possa acontecer também nos lugares onde a gente tem essas criticidades associadas ao clima. Né? Então, acho que é importante a gente perceber, olha lá, ele fez uma emenda para a estação meteorológica e não fez da saúde. Pelo contrário, ele está prevenindo riscos de saúde que a posteriori poderiam aparecer em função da falta do planejamento. Né? Acho que isso é importante também delimitar aqui. Eu digo, Mariana, que é inédito, mas ainda não com a certeza. Mas o fato é que, para poder fazer esse tipo de emenda, nós tivemos que pesquisar, porque as emendas, normalmente, elas têm origem num portfólio, né, que é mandado para os deputados. Então, por exemplo, 50% das emendas tem que ir para a área da saúde. Aí você tem lá uma série de programas, né, da área de saúde que você pode enviar a emenda e você vai pegando. A estação meteorológica ela não tem um portfólio, então você tem que pesquisar. Nós não achamos nenhuma presença de emenda, né? Então calculo que seja uma emenda inédita, mas nós sabemos da importância, né? Que é exatamente isso que você falou e a necessidade de monitorar, né? O tempo, né? A possibilidade de grandes precipitações, né, que você pode alertar, né? Como o Fulvio disse no início, quer dizer, em função da especulação imobiliária, inclusive, você tem a ocupação da várzea e você tem a ocupação também das encostas, né? Em boa parte do Brasil, que são áreas que estão suscetíveis a desmoronamento, né? Como acontece aqui na nossa região, próxima a Juiz de Fora, passando ali para o estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, né, Teresópolis, aquela região toda que a população, e mesmo nas regiões litorâneas, como nós vimos no início do ano, naquela região de Juqueí, no litoral norte de São Paulo, por exemplo. Né, que a gente está falando de inundação, porque a gente está falando do Vale do Rio, mas a gente não pode esquecer que tem outros eventos extremos climáticos, ou melhor, outras consequências desses eventos extremos climáticos que também afetam a população, e deslizamento é um deles. E aí, Teresópolis, por exemplo, tem históricos de deslizamentos que mataram centenas de pessoas. Né? Então, é algo muito, muito significativo e a importância desse monitoramento exatamente para poder alertar a população na hora por exemplo, vai vir chuva, reloca, sai daí, ou até ao poder público para relocar permanentemente as pessoas dessas áreas de risco, né? Que eu acho que esse é o grande desafio. A gente já sabe que são áreas de risco, sejam elas nas várzeas por conta de inundações ou áreas de e tem que tentar relocar permanentemente, direcionando para outros lugares, né? Mas aí tem as dificuldades mesmo. Vamos puxar o intervalo? Eu vou puxar o intervalo, então, com a Clarinha, e a gente volta ao nosso bate-papo. Lembrando, se você quiser mandar uma mensagem aqui, uma pergunta, fiquem à vontade,
no WhatsApp da rádio, 32 999 090905. Então, a gente já volta. Vamos para o intervalo por enquanto. Tudo bem? Uma ponte para o seu futuro. Estas são as empresas que apoiam a cultura, a educação, a informação. Apoiar a Educativa FM é fazer Educativa 96,7. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, servidor público de Minas e SIAP, aproveite as taxas imperdíveis do Sicoob Saúde para crédito consignado. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Contrate o crédito consignado 6 vezes, com agilidade na liberação e sem avalista. Atenção, é na agência Sicoob Saúde, localizada na rua Santa Luzia 34 Centro, em frente ao laboratório José Amaro. Telefone 32 3741 3966. Doutor Giovanni Leonardo de Lana, médico pneumologista, especialista em doenças do aparelho respiratório, asma, bronquite, enfisema pulmonar, pneumonia, tratamento do 3291 e 99860-3291. Pensando em saúde, a Clínica Doutor Acessível oferece atendimento em diversas áreas da medicina: nefrologia, reumatologia, gastroenterologia, urologia, cirurgia plástica, pediatria, odontologia e outras mais especialidades. Clínica Doutor Acessível, localizada na rua Coronel Olímpio Machado 32 Centro, Carangola, Minas Gerais. Telefone 32 98865 3803. Educativa 11:41. Minuto Saúde da Visão. Com o Dr. Fábio Morando. Olá, eu sou o Dr. Fábio Morando, médico oftalmologista e especialista em microcirurgia ocular. Faço parte do corpo clínico do Hospital de Olhos de Carangola. Você parou para pensar na importância da visão? É por meio dos olhos que conseguimos ver o que é belo na vida, uma paisagem, o sorriso de uma criança, uma obra de arte, entre tantas coisas que chegam até nós. Visão saudável é sinônimo de autoestima elevada e cuidado. Visite seu médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano e cuide dos seus olhos. Diagnóstico precoce de alguma doença aumenta as chances de sucesso. Minuto Saúde da Visão. Hospital de Olhos de Carangola. Há 15 anos cuidando da visão e de pessoas. Rua Santa Luzia 172, Centro de Carangola. Agendamentos pelo 32 3741 2707 ou 4086. E também pelo WhatsApp 32 98493 3550. A distribuidora de bebidas Carangola é uma tradição no comércio de bebidas em Carangola e região, atuando nesse segmento há mais de 40 anos, além do comércio de refrigerantes, locação de mesas, cadeiras, caixas térmicas e geladeiras. Atua também com uma vasta linha de produtos zero açúcar, sem lactose, leites vegetais, sucos, energéticos, isotônicos, água mineral, água saborizada, balas e chicletes. Adquira nossos produtos nas lojas de sua preferência e valorize o comércio de sua cidade. A Carangola está localizada na rodovia Carangola a Fervedouro, logo após a ABB. Ligue 329-9977-0869. WhatsApp 329-9994-5658. Carangola, uma tradição em distribuição de bebidas. Tudo de bom para você. Coração da cidade, tudo de bom para você. Armazém Valentim, à vista ou a prazo, como é bom comprar. Não tem burocracia para complicar. Quem é de Carangola sabe muito bem, lugar melhor não tem. Armazém Valentim, Tintim, no seu supermercado. Você se lembra qual foi o último livro que você leu? A leitura é um exercício muito importante. É ela quem promove o desenvolvimento intelectual dos indivíduos. De leitor a leitor, a sociedade cresce como um todo. Não importa se o livro é físico ou digital, no papel, no celular, no computador ou no tablet. Fundamental mesmo é ler. Olá, ouvintes da Educativa FM. Aqui é o Dr. Cássio, oftalmologista da Clínica de Olhos Cláudio Morando, e venho alertar vocês sobre a importância do exame oftalmológico completo. Nós sabemos que os olhos apresentam mais
de 2.000 doenças e cerca de 90% das causas de cegueira poderiam ser evitadas. Por isso, temos o compromisso de cuidar da sua saúde ocular. Agende a sua consulta através do telefone 32 999 48 9499. Hora da UENG. Uma parceria Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais. Unidade Carangola. Estamos voltando aqui. O nosso tema é monitoramento do tempo e clima no Vale do Carangola, com o professor Fúvio e também o deputado Betão, né? A gente estava conversando aqui, antes de voltar à nossa conversa, queria agradecer aí as mensagens. A Célia Rosa deu parabéns pelo programa. Agora estão falando de assuntos da comunidade. A gente que agradece, Célia. Nosso objetivo aqui dentro dessa hora é trazer vocês da comunidade mais próximos à academia e universidade. O Rony Firmino, ligado na Educativa, parabéns pelo tema. Obrigada, Rony. O Wagner Borges, parabéns, professores. Muito bem, muito obrigada. E a Maria Aparecida, agora o tempo está estranho, as estações não são como antes. Puxando esse gancho da Maria Aparecida, a gente queria lembrar que aqui em Carangola tem estação hidrológica, mas não tem meteorológica. Então, professor Fúvio, podia falar para a gente a diferença da estação hidrológica e meteorológica e falar quais são os parâmetros, quais são as condições de tempo e clima que a nossa estação, quando vier para Carangola, e a gente, com a conversa com o Betão no bloco anterior, acredito que ano que vem já esteja aí para monitoramento, né? E aí é onde eu quero fazer parte, no monitoramento e na busca aí de resultados para a região de Carangola. Podia falar com a gente, professor? Pois não. Olha só, a estação hidrológica, ela mede chuva e vazão de rio. Vazão é a velocidade com que a água circula, a água do rio circula. Evidentemente, quando chove, aumenta o volume d'água, aumenta a vazão. Então, no Vale do Rio Carangola, você, acima, né, a montante de Carangola, tem duas, me parece, estações hidrológicas que monitoram a questão de vazão e chuva. A estação meteorológica vai um pouco além disso, né? Ela não monitora vazão, mas ela monitora chuva, pressão atmosférica, temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento. Então, esses são parâmetros importantes. E hoje em dia, o professor Mariano, existe já as estações hidrometeorológicas, ou seja, uma estação meteorológica que também mede vazão, né? Que seria um negócio bem completo. Mas a maioria dos pesquisadores trabalham ou com meteorológica ou com hidrológica. Qual é a importância dessa estação no Vale do Rio Carangola? É que é a única estação no Vale do Rio Carangola que vai medir esses parâmetros meteorológicos, porque as hidrológicas só medem, em termos meteorológicos, só chuva. Então, a partir dessa estação que vai ser implantada no Vale do Rio Carangola, você consegue monitorar, consegue ter uma representatividade das situações desses parâmetros na região. Isso vai contribuir muito, não só para a Defesa Civil, mas também para os agricultores, o próprio comércio, né? O comércio vive disso, época do inverno, época do verão, que tipo de coisa que vai ser vendida, né? Eu me lembro que no Paraná, em Curitiba, o pessoal ficava aguardando a previsão do tempo em Curitiba, que é muito frio, para ver o tipo de mercadoria têxtil, né? Roupa, que iria ser comprada, porque se o frio fosse muito rigoroso, teria que comprar roupa mais pesada, né? Menos rigoroso, roupa menos pesada. Então, assim, ela vai ser de grande importância para a comunidade de todo o Vale do Rio Carangola. Muito bom. E quais são as expectativas, objetivos, depois que a instalação da estação meteorológica estiver concluída? O que a gente pode ter de resultado aí a partir dessa instalação? O que a gente pode esperar, na verdade, né?
Na realidade, Mariano, nós aqui do Instituto Federal, aqui em Governador Valadares, nós criamos o Laboratório de Climatologia. Então, não só essa estação, mas como a estação de Ouro Preto e em outros locais, inclusive onde serão instaladas essas estações meteorológicas, vão criar uma rede, e essa rede é monitorada pelo laboratório aqui de climatologia, onde você tem várias informações, vários produtos, né, relacionadas a essas estações. Por enquanto, no laboratório, nós estamos colocando produtos das estações do IMET, né? Mas na hora que entrar essas estações em que o deputado Betão está contribuindo aí com a emenda parlamentar, vão surgir novos produtos que as do IMET ainda não têm, entendeu? Então, uma coisa complementa a outra. Muito bom. Betão, puxando o gancho, então, sobre isso, queria saber um pouquinho do papel da gestão pública nesse âmbito, né? Por exemplo, o capital investido para as emendas, como é que funciona, como é que é direcionado e a importância disso. Acho que é importante lembrar o seguinte, as emendas, né, são chamadas de emendas impositivas, que é uma parte do orçamento, né, do Estado ou da União, e agora está sendo muito utilizado também nos municípios, né? Vereadores estão recebendo emendas impositivas, que é uma parte do orçamento em que você pode indicar, né, para determinadas situações, né? E é importante esclarecer, né, porque às vezes a pessoa fica, o deputado recebe, passa pela conta dele, depois ele manda. Não, você não põe a mão nesse dinheiro, você indica para uma determinada tarefa, para uma determinada política pública, né, que é estabelecida pelos governos. E normalmente, como eu estava te dizendo, 50% obrigatoriamente na saúde, que você compra desde ambulância de pequena remoção, até grandes investimentos em hospitais públicos, e o restante é livre, né, para você aplicar. Então, no caso do nosso mandato, a gente aplica muito em educação, né, nas escolas estaduais ou escolas municipais, ou até mesmo na UENG, viu, Mariana? A gente tem mandado muita emenda para as unidades da UENG. Eu não me lembro que agora se eu cheguei a mandar alguma coisa para Carangola, mas eu me lembro aqui de Ubá, de Barbacena, né, na região mais próxima aqui na Zona. E a possibilidade de enviar emenda para a Associação de Pequenos Agricultores, de apicultores, e por aí afora. E a possibilidade que nós estamos tendo está enviando essas emendas também para a estação meteorológica, que é fundamental, né, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui na região. Porque, assim, do meu ponto de vista, há pouco investimento do executivo, né, tanto na prevenção desses desastres, né, que são ocasionados exatamente pela ocupação, né, que foi feita durante anos, ocupação humana, né, fruto da necessidade de ter a sua moradia, né, e as áreas que estão destinadas ao capital especulativo não atende essa camada da população mais pobre, então ela vai ocupando as áreas onde ela pode ocupar, então falta investimento. Normalmente, os recursos são destinados à defesa civil e não são grandes recursos, né? A defesa civil, normalmente, ela atua depois que teve o problema, ou, no máximo, uma prevenção quando está em perigo, um deslizamento, alguma coisa assim que ela interdita, né, as casas, os prédios, então ela vai lá para interditar. Mas a parcela de recursos que são destinadas para tentar mover essas populações das áreas mais perigosas, né, é muito pequeno. Evitar, né? Foi o que a gente falou. O planejamento é fundamental para evitar o custo posterior, né, que é muito maior. Então, o que acontece? Normalmente acontece o desastre e depois que o poder público vai lá para tentar remover a população daquelas áreas que foram destruídas, né, pelos deslizamentos, pelas inundações, ou fazer alguns paliativos, né?
alguns paliativos para diminuir, por exemplo, as áreas de inundação. Aqui em Juiz de Fora nós temos muito exemplo disso, numa região conhecida aqui como Vitorino Braga, todo ano da enchente, na região do Distrito Industrial, do bairro industrial, que dá muito enchente, todo ano a mesma coisa, né? E não consegue se resolver esse tipo de problema. Então, a gente faz um esforço também, quando consegue entrar nessa discussão, e quando vem a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária, tentar colocar, né, mais recursos tanto na área da defesa civil, quanto na área do desenvolvimento social, né, que também ajuda ali aquela população que foi atingida por um desastre. Então, os deputados têm esse papel, né, cada um na sua área, né, de tentar intensificar e melhorar a distribuição, né, dos recursos para que os recursos sejam mais destinados. Então, normalmente, numa peça orçamentária, você tem a área de desenvolvimento social, defesa civil, né, e cultura com recursos ínfimos. São ínfimos mesmo, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no orçamento aqui de Minas Gerais para esse ano, de praticamente 100 bilhões de reais, só para você ter uma ideia, né? Na área da desenvolvimento social foram destinados menos de 400 milhões de reais. Menos de 400 milhões de reais, quer dizer, ou seja, não chega nem a 1% praticamente do orçamento, né? E na área de defesa, da defesa civil e de cultura, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então é muito precarizado, né, essa situação. E lembremos que Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios, são mais de 850. Então, você tem uma demanda também muito alta, né? Às vezes tem municípios de 2.000 habitantes, mas tem enormes municípios, como é o caso de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, que já tem mais que 500 mil, se não me engano, né? Então, é complicado. Bom, eu queria agradecer, então, a presença dos dois, Betão Copolino, muito obrigado, deputado, aí pela sua disponibilidade. Fúvio, mais uma vez, muito obrigado também. Queria deixar o último recado aqui, a gente recebeu 2 elogios aqui, né? A professora Fabrícia, da Rede Estadual do Ensino Fundamental de Carangola, né? Parabéns pela proposta da informação, sensacional, estou escutando a entrevista. Muito bom, né? E a Maria Eva também mandou aqui para a gente. Gostaria de elogiar a professora Mariana, que está sempre nos esclarecendo, com assuntos importantes e com qualidade de informação. Parabéns pela competência, ótimo, obrigada. Gente, eu que agradeço, tanto aos ouvintes quanto a possibilidade da gente estar aqui e poder aproximar cada vez mais a comunidade da nossa academia, da nossa universidade. Vou deixar, então, agora um momento para vocês darem um recado de vocês aí, Fúvio, Betão, por gentileza, né? Vou começar com o Fúvio. Quiser fazer algum comentário geral, um apanhado geral, final, à vontade. Eu diria, Mariana, que pessoas tratem com muito carinho o local onde elas vivem. E para mexer com carinho, para planejamento, ordem, organização, né? E boa fé em realizar as coisas para a comunidade. Se não tivermos isso, nada vai dar certo. Concordo. Essa estação meteorológica é apenas mais uma tentativa, né, de nós aproximarmos mais a comunidade com a ciência, né, e com o poder público. Tá? Veja você, precisou de ter um professor do Instituto Federal,